Ei, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a minha experiência com 3 opções de substitutos aos absorventes durante a menstruação. Os protagonistas do vídeo de hoje vão ser o coletor menstrual, o disco menstrual e a calcinha menstrual. Vou falar sobre as vantagens e desvantagens que eu vejo no uso de cada um desses produtos para ajudar você a decidir se você quer também passar a usar algum deles ou não. Antes de eu começar a falar sobre cada um deles, eu só peço que se você chegou aqui no meu canal agora, por favor, não deixe de se inscrever. Deixe seu like aqui pra mim se você gostar desse tipo de vídeo. Assina o sininho de notificações se você quiser saber quando vão sair os próximos vídeos aqui do canal. E se quiser me acompanhe também lá nas minhas redes sociais, o endereço é esse que tá passando aqui embaixo pra vocês. Bom, gente, toda mulher sabe que a gente costuma usar muitos absorventes aí ao longo da vida por conta da quantidade que a gente usa em cada ciclo menstrual. Se a gente parar pra pensar, vou fazer uma matemática básica aqui com a minha experiência, eu usava cerca ali de 2 a 3 absorventes por dia, dependendo da intensidade do meu fluxo. Menstruava por volta aí de 5 a 6 dias por mês, às vezes até 7, quando o fluxo era muito intenso. Então, fazendo uma matemática rapidinha aqui, bem nivelando por baixo, eu sozinha usava cerca de 12 absorventes por ciclo menstrual. Isso em um ano dá 144 absorventes. Multiplicando aí pela minha expectativa de vida na quantidade de anos aí que eu ficaria menstruando, ficarei ainda, né? Olha a quantidade de absorventes que eu já usei e continuaria usando, né, caso fizesse uso ainda desse tipo de produto. Como os absorventes são feitos de plástico, eles demoram aí de 200 a 400 anos para se decompor, cada um deles. Então, olha a quantidade de lixo que uma mulher gera durante a sua vida menstrual. Temos que procurar alternativas, né, gente, pra gente não ficar gerando essa quantidade toda de lixo. E eu vou te dizer que essas 3 opções que eu vou falar pra vocês aqui hoje são muito melhores do que o absorvente em inúmeros aspectos. Vamos começar então falando do coletor menstrual, que eu acho que talvez seja o mais conhecido porque ele ficou famosinho aí nos últimos anos. O meu é da Enciclo, tá, gente? Aliás, todos esses produtos que eu tenho aqui, tanto o coletor, o disco e a calcinha menstrual, são da Enciclo, mas vocês encontram em outras marcas também. O coletor nada mais é do que tipo um copinho de silicone que você introduz ali na vagina durante o seu ciclo menstrual e ele vai acumulando o sangue, né, a menstruação, ao longo de várias horas, e você pode ficar com ele até 12 horas, depois você retira, faz a limpeza, a higiene, introduz novamente na vagina e continua a vida. Quais as vantagens que eu vejo no uso do coletor menstrual? Primeiro é a praticidade e economia de você ter um, porque você investe um valor nele, e você pode ficar com ele de 3 a 5 anos. 5 anos é a validade, mas ele pode durar um pouco menos, mas não menos do que 3 anos. Se você fizer as contas, gente, do valor que se gasta com absorvente em 3 anos, vocês vão ver que ele mais do que se paga. Eu fiz essa conta uma vez, se eu não me engano, ele se paga em cerca de 1 ano, mais ou menos, e quando você compra, você pode dividir em várias vezes, você não precisa pagar aquele valor cheio de uma vez só. Outra vantagem é que ele é super confortável, você não sente, pelo menos eu não sinto nada, é como se eu não estivesse com o copinho, é muito tranquilo, não sinto mesmo. No meu caso, que o meu fluxo hoje em dia não é tão intenso, mas ele já foi mais e era assim também, eu só precisava esvaziar mesmo quando ia tomar banho ou quando vencia as 12 horas, porque você não pode ficar mais de 12 horas com ele no corpo, porque há riscos de infecção por aquele contato constante com o sangue. Então, a cada 12 horas você tem que higienizar. Então, faço a higiene ali 2 vezes ao dia, preferencialmente quando vou tomar banho. Caso eu esteja fora de casa, ele também é prático para limpar, porque você consegue retirar, esvaziar, passa um papel higiênico, ou se você tiver a possibilidade de lavar em água corrente, melhor ainda, introduz novamente e tranquilo. Então ele é muito confortável e também muito higiênico na questão
de facilidade de limpeza. Outra vantagem é que ele também elimina aqueles odores chatos da menstruação, porque o que dá o odor, gente, é a oxidação do sangue. Então, quando você usa o absorvente, o sangue fica ali naquela parte superior, né, do absorvente e vai oxidando, então vai dando aquele odorzinho chato. Com o coletor, isso não acontece porque o sangue não entra em contato com o ar, a não ser quando você vai limpar, mas aí você já descartou o sangue, limpou e pronto. Uma pequena desvantagem que, pelo menos eu passei, é a questão da adaptação. Cada vez que eu uso um coletor novo, eu preciso ali de uns 2 a 3 meses de adaptação para o silicone chegar na rigidez, né, tomar aquele formato ali do meu corpo. Então ocorrem pouquinhos vazamentos ao longo desse começo de utilização, mas eu acho que é super contornável, super tranquilo também. Eu tive também, na primeira vez que eu fui usar, um pouco mais de dificuldade de adaptação para descobrir quais dobras eu poderia usar para introduzir na vagina, porque tem realmente, gente, uma adaptação, uma coisa nova, né, para quem nunca usou, mas também acho super contornável. Uma desvantagem que eu estou tendo agora, atualmente, é a questão da evacuação. Ele não é para atrapalhar nenhuma necessidade fisiológica. Enquanto você está com o coletor, é para você conseguir urinar, é para você conseguir defecar normalmente, não é para ter nenhum problema. Só que a minha fisiologia, e eu já vi outros relatos na internet, que causa um pouco de prisão de ventre em algumas mulheres. No meu caso, eu não tinha esse problema há alguns anos atrás, de uns tempos para cá tenho tido, e foi até por isso que eu optei por experimentar as outras opções que eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo para ver o que daria mais certo para mim. O coletor eu uso já há cerca de uns 7 ou 8 anos, tá, gente? É óbvio que não esse aqui, eu já troquei algumas 2 ou 3 vezes de coletor, por isso que eu sei que tem essa fase de adaptação aí a cada vez que você troca, mas eu sou apaixonada, acho que super vale a pena, indico para toda mulher pelo menos testar. Eu sei que tem gente que não se adapta, pode acontecer, a minha irmã, por exemplo, não se adaptou, mas eu acho que vale muito a pena tentar, porque pra mim, eu falo de verdade, gente, isso aqui mudou a minha vida em termos de conforto, higiene e tranquilidade de menstruar e nada vazar, sabe? Não sujar sua roupa, você não precisar ficar se preocupando se o absorvente vai vazar, se você vai ficar muitas horas fora de casa, porque é só você cronometrar ali, você guardar o tempo de quando você vai precisar limpar o seu coletor e fora isso, ficar despreocupada o dia inteiro. Vamos então para a próxima opção, que é o disco menstrual. O disco, gente, ele funciona igual o copinho, ele também tem a mesma validade, né, de 3 a 5 anos, tem um preço muito similar, acho que é tipo uns 10 a 20 reais mais caro, mas eu acho que porque é uma novidade, acho que depois deve se igualar o preço. Só que o grande diferencial do disco menstrual é que ele não fica no canal vaginal igual o copinho. Ele fica alojado no osso pélvico, ou também chamado de pelvis, mais ali próximo ao colo do útero, e por isso ele tem uma vantagem adicional ao coletor, que é a possibilidade de ter relações sexuais enquanto você está utilizando o disco. Com o copinho, isso não é possível, você tem que retirar, né? E com o disco você pode fazer tranquilamente. Tem todas as mesmas vantagens de higiene, vantagem de conforto, porque você não sente nada. Vantagem econômica também, por causa do custo, mesmo ele sendo um pouco mais caro que o coletor, ele se paga muito rapidamente em relação aos absorventes e, enfim, tem essa vantagem de poder fazer a relação sexual. Agora, ele tem desvantagens? Tem diferenças em relação ao coletor? Tem. Eu acho ele um pouco mais difícil de manusear. Eu estou usando há mais ou menos uns 4 ou 5 meses. Talvez eu esperei um tempo, né, de utilização para eu poder gravar esse vídeo e falar melhor para vocês. Então eu tive uma adaptação um pouco mais difícil do que com o coletor. Primeiro porque ele tem essa característica do silicone, meio que tem que se adaptar ali ao seu corpo, depois de um tempo vai ficando mais fácil. Mas o segundo é que
como você tem que introduzir ele certinho para ele encaixar lá no osso pélvico, você tem que ter um jeitinho, né? É um pouco mais complicado de descobrir qual dobra é melhor. É um pouco mais complicado de descobrir como ele encaixar certinho. Eu tinha dificuldade no começo, assim, ele não encaixava. Agora eu tô pegando o jeito, mas ainda não terminei a fase de adaptação. Enquanto com o coletor eu me adaptei ali em 2, 3 meses, com o disco eu acho que já tem quase 5 e eu não me adaptei totalmente. Então, de vez em quando acontecem uns vazamentos menores, nada muito problemático, mas acontece. E eu acho que para quem sai para trabalhar e precisa higienizar o coletor, o disco ao longo do dia, o disco é bem mais difícil de você higienizar, porque quando você retira, ele às vezes suja um pouco mais. Então eu acho que para fazer higiene fora de casa é mais difícil. No banho é a mesma coisa, mas eu acho que num banheiro público pode ser um pouco mais capcioso. Então eu acho que para quem vai precisar fazer higienização fora de casa, o coletor é uma opção melhor do que o disco menstrual. Agora, por exemplo, eu tô de home office, né? Tenho ficado em casa, para mim é indiferente, né? Que eu acabo higienizando mais na hora do banho. Outra desvantagem que eu vi foi em relação à questão da prisão de ventre que eu falei para vocês. Ele acaba dificultando um pouco mais essa questão do que o coletor. Então, dá uma dificultada a mais para mim, pelo menos. Não sei para outras pessoas, porque eu não pesquisei sobre isso, só vi pela minha experiência mesmo. Como eu disse, segundo o fabricante, isso não era para acontecer, não era para ele interferir em nada nessas questões fisiológicas, porém interfere, gente. Essa é a realidade, é uma coisa contornável para mim, só que é um pouco desconfortável, porque no meu caso tem que retirar o disco ou o coletor para fazer as necessidades aí, número 2, e depois recolocar. Cada um tem sua experiência, né? Eu não posso mentir para vocês e dizer que isso não acontece, porque comigo acontece. Então, é um ponto de atenção aí se você já tiver alguma dificuldade nesse universo. E aí foi por isso que eu resolvi investir nessa terceira opção de produto para substituir absorvente, que são as calcinhas menstruais. Existem, acho que até mais marcas de calcinha menstrual do que de coletor e disco menstrual, porque eu tenho visto bastante aí. A Enciclo nem é a mais famosa nesse universo de calcinha menstrual, mas como é uma marca que eu já confio e para mim estava no melhor custo-benefício para a quantidade que eu queria comprar de calcinhas, eu comprei com eles e não me arrependi, gente. A calcinha é uma calcinha normal, tá vendo? Ela tem esse tecido mais sintético, não é bem um algodão, eu acho. E aí, nessa parte aqui, onde fica em contato com a vagina, ela tem como se fosse um absorvente embutido, tá vendo? Ela tem uma costura mais reforçada, tem uma outra camada de tecido aqui mais grosso, mais absorvente, parece. E aqui dentro, gente, vocês não vão conseguir ver, né? Mas eu consigo sentir. Ela tem um outro tecido aqui interno, que eu não sei se é um algodão ou como que é, mas é tipo um tapetinho que fica aqui nessa parte e faz as vezes do absorvente. Então é como se ela tivesse um absorvente embutido. Ela é maiorzinha, assim, até para causar um bom conforto, né? Que é um momento ali que você precisa de mais conforto. Ela tem essa faixa aqui de sustentação na cintura. E, gente, eu comprei ela porque, justamente como eu falei, eu tenho essa questão aí das dificuldades de prisão de ventre. Eu pensei assim, eu vou comprar a calcinha, que aí quando eu tiver casa ali ao longo do dia, que eu sei que pode me dar uma vontade ali de fazer as minhas necessidades, eu fico com a calcinha. E depois, em outros momentos, né, que eu já tiver feito minhas necessidades, eu uso ou o coletor ou o disco, principalmente para dormir também. Falei, vou comprar e vou experimentar. E foi quase um caminho sem volta, gente. É maravilhosa a calcinha, eu gostei muito. Porque ela tem a vantagem também aí de durabilidade. Você compra a calcinha, ela vai durar ali bastante tempo, então tem a economia
e a questão da não geração de lixo em relação ao absorvente comum, né, o absorvente descartável, ela não dura tantos anos igual o coletor ou igual o disco menstrual. Não sei quanto tempo vai durar, né, porque não tem validade, vai depender do tecido, né, da durabilidade do tecido mesmo. Mas com certeza gera uma economia e diminui o descarte de lixo. Outra vantagem é que ela também elimina os odores da menstruação, gente, porque ela é muito mais absorvente do que o absorvente descartável. Eu achei que isso não ia acontecer. Achei que ia ter essa questão dos odores e da falta de higiene, vamos dizer assim, mas não, eu me surpreendi muito positivamente nesse quesito, porque esse tecidinho aqui, ele consegue realmente absorver ali a menstruação e não fica aquela coisa suja em cima do tecido, igual quando o absorvente fica, então o sangue não entra em contato com o oxigênio, não oxida e não dá odores. Ela também tem uma durabilidade de absorção bem boa. Eles falam em menos horas do que o coletor e o disco, eles falam acho que de 4 a 8 horas, mas pra mim, pro meu fluxo, eu já fiquei até 12 horas tranquilamente, tá? Sem problemas, sem cheiro, sem falta de higiene e sem vazamentos. Então, pra mim, funciona por bastante tempo. É muito confortável, porque é uma calcinha maiorzinha assim, te dá uma sustentação legal. Muito confortável mesmo, mas tudo na vida tem desvantagens, né? A desvantagem é que você tem que ficar lavando. Não tem jeito, né, gente? Você tem que lavar, porque né, o coletor e o disco, você limpa ali rapidinho, passa uma água, passa sabonete, tá pronto. A calcinha não, você vai ter que ficar ali esfregando, depois você vai ter que torcer, vai ter que pendurar, né? Você não vai botar ali na máquina de lavar com aquele monte de outras roupas, né? Então você vai acabar tendo que ter um trabalhinho ali para lavar. E a outra desvantagem é que não dá para ter uma só, né, gente? Se você quiser usar a calcinha, principalmente sem combinar com os outros métodos, né, os outros produtos, você vai ter que ter uma quantidade ali razoável para você ir usando, porque você vai lavar, vai ter que botar para secar e imediatamente você vai ter que botar outra calcinha, né? Então você vai ter que ter ali pelo menos umas 4, talvez. Eu comprei só 2 porque eu combino com os outros métodos, né? Eu não uso apenas a calcinha, uso a calcinha, depois o coletor ou o disco e tal. Então eu vou combinando ali os métodos entre si de acordo com o que eu tô com vontade de usar. Mas se você for usar só a calcinha, você vai ter que investir em mais calcinhas, de modo que ela não elimina tanto a geração de lixo e também não dá uma economia tão grande, né? Porque eu paguei em 2 calcinhas o preço mais ou menos que eu paguei no coletor. Então eu teria que gastar aí talvez o dobro, ou quem sabe até o triplo, se eu quisesse usar apenas as calcinhas, né? Bom, gente, então essas eram as minhas impressões sobre cada um desses 3 tipos de produtos: coletor menstrual, disco menstrual e calcinha menstrual. Eu espero que tenha sido bem esclarecedor para vocês. Talvez você nem conhecia algum desses métodos, então tentei dar uma pincelada geral aí sobre cada um dos produtos, falei as vantagens e desvantagens. Espero que tenha ficado bem entendido. Se não tiver ficado tão bem explicado, se ainda tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu ajudo vocês como eu puder. Mais uma vez, muito obrigada por acompanharem o canal, por assistirem o vídeo até o finalzinho e até a próxima!